Vamos agora relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, do professor Johnny de Carli. Nós estamos lendo sobre Madame Takata. Foi a senhora Takata que, em 1970, deu início à tradição de cobrar $10.000 para iniciar um mestre de Reiki. Segundo membros da Usui Shiki Reiki, Ryoho Gakkai, nunca houve uma obrigatoriedade de se cobrar os tratamentos de Reiki. Dr. Hayashi cobrava o que as pessoas podiam pagar e, se elas fossem pobres, tratava-as gratuitamente. Sua clínica de Reiki não era lucrativa, mas sim fruto do desejo de ajudar as pessoas. Muitos de seus alunos pagavam treinamento de Reiki trabalhando na clínica. Mikao Usui também tornou-se popular, ajudando as vítimas do terremoto de Tóquio. Conforme indicado em seu memorial, eram pessoas que naquela situação não tinham como pagar seus tratamentos. Durante 30 anos, Takata ministrou cursos e tratou pessoas, garantindo assim a divulgação do Reiki no mundo. Nesse período, sentiu necessidade de passar a totalidade dos ensinamentos de Reiki. Então, iniciou 22 mestres, recomendando-lhes respeitar a liderança de sua neta Phyllis Lei Furumoto, sucessora de Takata, e dando-lhes permissão para formarem novos mestres após sua morte. Nessa época foi criada a American International Reiki Association, AIRA. A neta de Takata, Phyllis Lei Furumoto, recebeu desde menina o primeiro grau de iniciação diretamente da avó, que comumente aplicava-lhe o Reiki. Somente após cursar a universidade, em 1970, quando completou 27 anos, é que foi iniciada no segundo grau. Em 79, começou o seu treinamento para mestre. Nos anos seguintes ao falecimento da avó Phyllis assumiu inteiramente a responsabilidade e compreensão dessa posição. Takata faleceu no dia 12 de dezembro de 80. Suas cinzas foram colocadas no templo budista de Ilo. Recentemente, as cinzas foram transferidas para outro local por sua neta, Phyllis. Reuniram-se os 22 mestres e resolveram reestruturar e dar continuidade à American International Reiki Association, AIRA. Alguns mestres, após divergências comandados por Phyllis Lei Furumoto, criaram, em 1983, uma segunda associação denominada Reiki Alliance. Posteriormente, Phyllis também se desligou dessa associação, por ela mesma criada. Phyllis Lei Furumoto, fundadora da Reiki Alliance. Doutora Bárbara, rei por divergências com a neta de Takata, deixou de usar o nome Reiki e deu nova denominação à prática, chamando-a de Radiance Technique. Por muito tempo a história do Reiki nos foi passada com distorções e apenas nos últimos anos tivemos a oportunidade de começar a reconstruí-la com dados mais confiáveis. Sabemos hoje que, face ao momento histórico pós-guerra, alterações foram feitas
Com o passar dos anos, a fim de que o método Reiki fosse introduzido no Ocidente dentro de uma visão mais racional, principalmente no que concerne ao descobridor Mikao Usui. Vivemos um momento de resgate da verdadeira história do Reiki. Houve muitas descobertas recentes sobre o Reiki. É sempre importante continuarmos flexíveis e abertos a essas informações. Aqui temos, vamos ler depois, os 22 mestres de Takata em ordem alfabética. Bárbara Brum, Bárbara Coloque, sexta mestra iniciada por Uayu Takata. Bárbara Weber Rey recebeu treinamento em 78 e 80. Ajudou a fundar a Reiki Association junto com a mestre Takata, grã-mestre reconhecida pela associação por ela fundada. Betty Gray, Bethel Feig, falecida, Dorothy Baba, falecida, Ethel Lombardi, Fran Brown, membro da Aliança Reiki, autora do livro Living Reiki, Takata Stishin, sétima mestre iniciada em janeiro de 79. George Araki, Haruko Boi, Iris Ishikuro, falecida, John Harvey Gray, membro da Aliança Reiki, Kei Yamashita, irmã de Hawayo Takata, Mary Alexandra McFadden, fundadora do Reiki Internacional e membro da Aliança Reiki, Patrícia Bowling, Paul Mitchell, ex-membro do Reiki Aliança, da qual participou até 1995, iniciado mestre em 79. Tem o título Phyllis Lei Frumoto, neta da mestre Takata, participou da criação da Aliança do Reiki, onde é reconhecida grã-mestre. Apesar de estar desligada, foi iniciada em 79. Rick Bockner, Shinobu Saito, Ursula Baylor, Virginia Sandal teve grande participação na entrada do Reiki na Europa. Vanja Tuan. Fatos e dados significativos em ordem cronológica: 6.000 a.C., registro no Tibete de técnicas de cura através das mãos. 620 a.C., nascimento de Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, na Índia. 543 a.C., morte de Gautama Siddhartha em Kusingara, Índia. Vamos continuar. 500 a.C., um discípulo de Buda deixa registrado nos sutras em sânscrito os símbolos do Reiki. 550, introdução do budismo no Japão. 741, as províncias do Japão têm ordem de construir mosteiros budistas. 1639, o Japão fecha suas fronteiras e contato com o estrangeiro. O cristianismo ficou proibido. 1853, os Estados Unidos pedem ao Japão Porto Livre, o que lhes é negado. 1854, o Japão se rende aos Estados Unidos e seus aliados. 1861 a 1865, nos Estados Unidos ocorre a Guerra de Secessão. 15 de agosto de 1865, nasce Mikao Usui. 1867, começa no Japão
a era Meiji, com a posse do imperador Mutsuhito, 1870, os jesuítas levam novamente o cristianismo ao Japão. 1878, nascimento de Shujiro Hayashi. 1898, Mikao Usui viaja para o Ocidente. 1898, o Havaí é anexado ao território dos Estados Unidos. 24 de dezembro de 1900, nasce Haruo Takata, no Havaí. 1922, Mikao Usui sobe o Monte Kurama para o jejum. 1924, Shujiro Hayashi conhece Mikao Usui. 10 de março de 1917, Hawaii Kawamura casa-se com Saishi Takata. 1925, o Dr. Hayashi é iniciado mestre de Reiki aos 47 anos de idade. 9 de março de 1926, morre Mikao Usui de parada cardíaca, deixando 21 mestres de Reiki. 1927, construção do memorial a Mikao Usui em Tóquio. 1935, os pais de Takata viajam ao Japão para um ano de férias. 1935, Takata começa seu tratamento de Reiki com o Dr. Hayashi. 1936, Haruo Takata recebe o primeiro nível do Reiki na primavera. 1936, no inverno, Takata recebe o segundo nível de Reiki. 1937, em outubro, Takata abre seu consultório no Havaí. 22 de fevereiro de 38, Haruo Takata é iniciada mestre de Reiki nos Estados Unidos durante a visita de 6 meses de seu mestre Shujiro Hayashi. 10 de maio de 41, morre Shujiro Hayashi, deixando 5 mestres de Reiki. 1941-45, guerra entre Japão e Estados Unidos. 1970, Takata inicia a formação de seus 22 mestres. 1970-83 é criada a AIRA, American International Reiki Association. 12 de dezembro de 1980, morre Haruo Takata, deixando 22 mestres. 1983, nasce a Aliança do Reiki. Então, tudo isso é importante, são dados e também tem as datas de cada feito importante que teve no período do Reiki. No próximo encontro, vamos falar sobre o Reiki no Brasil. Concentre-se, ouça bem esse texto, você terá uma noção de todo o trajeto do Reiki e de seus professores. Namastê. Vamos agora relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, do professor Johnny de Carli. Nós estamos lendo sobre Madame Takata. Foi a senhora Takata que, em 1970, deu início à tradição de cobrar $10.000 para iniciar um mestre de Reiki. Segundo membros da Usui Shiki Reiki, Ryoho Gakkai, nunca houve uma obrigatoriedade de se cobrar os tratamentos de Reiki. O Dr. Hayashi cobrava o que as pessoas podiam pagar, e se elas fossem pobres,
tratava-as gratuitamente. Sua clínica de reiki não era lucrativa, mas sim fruto do desejo de ajudar as pessoas. Muitos de seus alunos pagavam treinamento de reiki trabalhando na clínica. Mikao Uzui também tornou-se popular, ajudando as vítimas do terremoto de Tóquio. Conforme indicado em seu memorial, eram pessoas que naquela situação não tinham como pagar seus tratamentos. Durante 30 anos, Takata ministrou cursos e tratou pessoas, garantindo assim a divulgação do reiki no mundo. Nesse período, sentiu necessidade de passar a totalidade dos ensinamentos de reiki. Então, iniciou 22 mestres, recomendando-lhes respeitar a liderança de sua neta Philips Lei Furumoto, sucessora de Takata, e dando-lhes permissão para formarem novos mestres após sua morte. Nessa época foi criada a American International Reiki Association, AIRA. A neta de Takata, Philips Lei Furumoto, recebeu desde menina o primeiro grau de iniciação diretamente da avó, que comumente aplicava-lhe o reiki. Somente após cursar a universidade, em 1970, quando completou 27 anos, é que foi iniciada no segundo grau. Em 79, começou o seu treinamento para mestre. Nos anos seguintes ao falecimento da avó Philips assumiu inteiramente a responsabilidade e compreensão dessa posição. Takata faleceu no dia 12 de dezembro de 80. Suas cinzas foram colocadas no templo budista de Ilo. Recentemente, as cinzas foram transferidas para outro local por sua neta, Phyllis. Reuniram-se os 22 mestres e resolveram reestruturar e dar continuidade à American International Reiki Association, AIRA. Alguns mestres, após divergências comandados por Philips Lei Furumoto, criaram, em 1983, uma segunda associação denominada Reiki Alliance. Posteriormente, Phyllis também se desligou dessa associação, por ela mesma criada. Phyllis Lei Furumoto, fundadora da Reiki Alliance. Doutora Bárbara, rei por divergências com a neta de Takata, deixou de usar o nome Reiki e deu nova denominação à prática, chamando-a de Radiance Technique. Por muito tempo a história do reiki nos foi passada com distorções e apenas nos últimos anos tivemos a oportunidade de começar a reconstruí-la com dados mais confiáveis. Sabemos hoje que, face ao momento histórico pós-guerra, alterações foram feitas com o passar dos anos, a fim de que o método reiki fosse introduzido no Ocidente dentro de uma visão mais racional, principalmente no que concerne ao descobridor Mikao Uzui. Vivemos um momento de resgate da verdadeira história do reiki. Houve muitas descobertas recentes sobre o reiki. É sempre importante continuarmos flexíveis e abertos a essas informações. Aqui temos, vamos ler depois, os 22 mestres de Takata em ordem alfabética. Bárbara Brum, Bárbara Coloque,
Sexta meta iniciada por Uayu Takata. Barbara Weber Rey recebeu treinamento em 78 e 80. Ajudou a fundar a Reiki Association junto com a mestre Takata, grã-mestre reconhecida pela associação por ela fundada. Betty Gray, Bethel Feig, falecida, Dorothy Baba, falecida, Ethel Lombardi, Fran Brown, membro da Aliança Reiki, autora do livro Living Reiki, Takata Stishin, sétima mestre iniciada em janeiro de 79. George Araki, Haruko Boi, Iris Ishikuro, falecida, John Harvey Gray, membro da Aliança Reiki, Kei Yamashita, irmã de Hawaii Takata, Mary Alexandra McFadden, fundadora do Reiki Internacional e membro da Aliança Reiki, Patrícia Bowling, Paul Mitchell, ex-membro do Reiki Aliança, da qual participou até 1995, iniciado mestre em 79. Tem o título Phyllis Lei Frumoto, neta da mestre Takata, participou da criação da Aliança do Reiki, onde é reconhecida grã-mestre. Apesar de estar desligada, foi iniciada em 79. Rick Bockner, Shinobu Saito, Ursula Bailol, Virginia Sandal teve grande participação na entrada do Reiki na Europa. Vanja Tuan. Fatos e dados significativos em ordem cronológica: 6.000 a.C., registro no Tibete de técnicas de cura através das mãos. 620 a.C., nascimento de Gautama Siddhartha Sakyamuni Buda, na Índia. 543 a.C., morte de Gautama Siddhartha em Kusingara, Índia. Vamos continuar. 500 a.C., um discípulo de Buda deixa registrado nos sutras em sânscrito os símbolos do Reiki. 550, introdução do budismo no Japão. 741, as províncias do Japão têm ordem de construir mosteiros budistas. 1639, o Japão fecha suas fronteiras e contato com o estrangeiro. O cristianismo ficou proibido. 1853, os Estados Unidos pedem ao Japão Porto Livre, o que lhes é negado. 1854, o Japão se rende aos Estados Unidos e seus aliados. 1861 a 1865, nos Estados Unidos ocorre a Guerra de Secessão. 15 de agosto de 1865, nasce Mikao Usui. 1867, começa no Japão a Era Meiji, com a posse do imperador Mutsuhito. 1870, os jesuítas levam novamente o cristianismo ao Japão. 1878, nascimento de Shujiro Hayashi. 1898, Mikao Usui viaja para o Ocidente. 1898, o Havaí é anexado ao território dos Estados Unidos. 24 de dezembro de 1900, nasce Hawaii Takata, no Havaí. 1922, Mikao Usui sobe o Monte Kurama para o jejum. 1924, Shujiro Hayashi conhece Mikao Usui. 10 de março de 1917, Hawaii Kawamura casa-se com Saishi Takata. 1925,
Dr. Hayashi é iniciado mestre de Reiki aos 47 anos de idade. 9 de março de 1926, morre Mikao Uzui de parada cardíaca, deixando 21 mestres de Reiki. 1927, construção do memorial a Mikao Uzui em Tóquio. 1935, os pais de Takata viajam ao Japão para um ano de férias. 1935, Takata começa seu tratamento de Reiki com o Dr. Hayashi. 1936, Hawayo Takata recebe o primeiro nível do Reiki na primavera. 1936, no inverno, Takata recebe o segundo nível de Reiki. 1937, em outubro, Takata abre seu consultório no Havaí. 22 de fevereiro de 38, Hawayo Takata é iniciada mestre de Reiki nos Estados Unidos durante a visita de 6 meses de seu mestre Shujiro Hayashi. 10 de maio de 41, morre Shujiro Hayashi, deixando 5 mestres de Reiki. 1941-45, guerra entre Japão e Estados Unidos. 1970, Takata inicia a formação de seus 22 mestres. 1970-83 é criada a AIRA, American International Reiki Association. 12 de dezembro de 1980, morre Hawayo Takata, deixando 22 mestres. 1983, nasce a Aliança do Reiki. Então, tudo isso é importante, são dados e também tenho as datas de cada feito importante que teve no período do Reiki. No próximo encontro, vamos falar sobre o Reiki no Brasil. Concentre-se, ouça bem esse texto. Você terá uma noção de todo o trajeto do Reiki e de seus professores. Namastê. Vamos agora relaxar nosso corpo, soltar os ombros, endireitar bem a coluna, colocar os pés separados no chão, entrelaçar as mãos encostando os polegares. Hoje vamos dar continuidade ao livro Reiki, a terapia do terceiro milênio, do professor Johnny de Carli. Nós estamos lendo sobre Madame Takata. Foi a senhora Takata que, em 1970, deu início à tradição de cobrar $10.000 para iniciar um mestre de Reiki. Segundo membros da Uzui Shiki Reiki Ryoho Gakkai, nunca houve uma obrigatoriedade de se cobrar os tratamentos de Reiki. Dr. Hayashi cobrava o que as pessoas podiam pagar e, se elas fossem pobres, tratava-as gratuitamente. Sua clínica de Reiki não era lucrativa, mas sim fruto do desejo de ajudar as pessoas. Muitos de seus alunos pagavam treinamento de Reiki, trabalhando na clínica. Mikao Uzui também tornou-se popular, ajudando as vítimas do terremoto de Tóquio. Conforme indicado em seu memorial, eram pessoas que, naquela situação, não tinham como pagar seus tratamentos. Durante 30 anos, Takata ministrou cursos e tratou pessoas, garantindo, assim, a divulgação do Reiki no mundo. Nesse período, sentiu necessidade de passar a totalidade dos ensinamentos de Reiki. Então, iniciou 22 mestres, recomendando-lhes respeitar a liderança de sua neta Phyllis Lei Furumoto, sucessora de Takata, e dando-lhes permissão para formarem novos mestres após sua morte.
Nessa época foi criada a American International Reiki Association, AIRA. A neta de Takata, Philips Lei Furumoto, recebeu desde menina o primeiro grau de iniciação diretamente da avó, que comumente aplicava-lhe o reiki. Somente após cursar a universidade, em 1970, quando completou 27 anos, é que foi iniciada no segundo grau. Em 79, começou o seu treinamento para mestre. Nos anos seguintes ao falecimento da avó Philips assumiu inteiramente a responsabilidade e compreensão dessa posição. Takata faleceu no dia 12 de dezembro de 80. Suas cinzas foram colocadas no templo budista de Hilo. Recentemente, as cinzas foram transferidas para outro local por sua neta, Phyllis. Reuniram-se os 22 mestres e resolveram reestruturar e dar continuidade à American International Reiki Association, AIRA. Alguns mestres, após divergências comandados por Philips Lei Furumoto, criaram, em 1983, uma segunda associação denominada Reiki Alliance. Posteriormente, Phyllis também se desligou dessa associação por ela mesma criada. Phyllis Lei Furumoto, fundadora da Reiki Alliance. Doutora Bárbara Rei, por divergências com a neta de Takata, deixou de usar o nome Reiki e deu nova denominação à prática